Mom, where were you? Mom, where were you? Why didn't you save me? Existe uma frase que atravessou gerações. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: o mar não é para amadores. À primeira vista, ela parece fazer referência às ondas, às tempestades ou às fortes correntezas. Mas quem realmente conhece o oceano sabe que esse ditado significa muito mais do que isso. Desde que o ser humano aprendeu a navegar, o mar sempre foi um símbolo de liberdade. Foi através dele que civilizações inteiras cresceram. Novas terras foram descobertas e o comércio conectou continentes. Durante milhares de anos, o oceano foi o caminho que aproximou povos separados por enormes distâncias. Mas, ao mesmo tempo em que aproximava pessoas, ele escondia um mundo que ninguém conseguia explicar. Navios desapareceram sem deixar rastros. Marinheiros relatavam luzes estranhas no horizonte. Pescadores voltavam contando histórias sobre criaturas gigantescas surgindo das profundezas. Por muito tempo, acreditou-se que tudo isso fazia parte apenas da imaginação. Lendas criadas por homens que passavam meses isolados em alto mar. Mas conforme a tecnologia evoluiu, uma verdade começou a aparecer. O oceano realmente escondia coisas que ninguém imaginava. E talvez o mais surpreendente de tudo não seja aquilo que já descobrimos, mas aquilo que continua completamente desconhecido. Hoje, satélites conseguem fotografar o espaço, telescópios observam galáxias localizadas a milhões de anos-luz da Terra. Mesmo assim, o maior território inexplorado do nosso planeta continua estando bem diante dos nossos olhos. O oceano cobre mais de 70% da superfície da Terra. É o maior ambiente do planeta. E ainda hoje, uma grande parte do seu fundo permanece sem exploração detalhada. É estranho pensar nisso. Vivemos cercados pelo mar, dependendo dele para o clima, para a alimentação e para boa parte da vida existente na Terra. Mas conhecemos apenas uma pequena parte do que realmente existe sob suas águas. E talvez seja justamente essa a razão pela qual o oceano continua despertando tanta curiosidade. Porque diferente de uma floresta ou de uma montanha, ele esconde seus segredos em completo silêncio. Não podemos observá-lo da superfície. Precisamos descer. E é exatamente isso que faremos agora. Imagine que você está dentro de um submarino de pesquisa. As portas se fecham lentamente. Os motores começam a funcionar. E lá fora, o oceano parece calmo. Os primeiros metros são familiares. A luz do sol atravessa a água com certa facilidade. Cardumes passam ao lado da embarcação. Tartarugas marinhas deslizam lentamente. Recifes de corais transformam o fundo em um cenário repleto de cores. É essa imagem que a maioria das pessoas guardam quando pensam no oceano. Um lugar bonito, vivo, tranquilo. Mas basta continuar descendo para tudo começar a mudar. Pouco a pouco, as cores desaparecem. O vermelho é a primeira a sumir, depois o laranja, o amarelo, até que resta apenas um tom azulado envolvendo tudo ao redor. Mais alguns metros e nem mesmo esse azul continua existindo. Sem que você perceba, acabou de entrar em um lugar onde o sol nunca mais conseguirá chegar. Ali não existe amanhecer nem pôr do sol. Existe apenas uma noite perpétua. Uma escuridão que permanece praticamente inalterada há milhões de anos. É difícil imaginar como qualquer forma de vida conseguiria sobreviver em um ambiente assim. Sem luz, com temperaturas extremamente baixas e sob uma pressão que aumenta a cada metro percorrido. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram exatamente nisso, que aquelas profundezas eram praticamente desertas, que abaixo de determinada profundidade, a vida simplesmente
deixava de existir, mas estavam completamente enganados. Conforme as primeiras expedições conseguiram alcançar nessas regiões, uma descoberta surpreendeu o mundo científico. O Oceano Profundo não era um deserto, era um ecossistema inteiro. Ali, a vida encontrou maneiras de sobreviver que desafiam qualquer expectativa. Enquanto nós dependemos da luz do sol, essas criaturas aprenderam a viver sem elas. Enquanto na superfície a comida está espalhada por todos os lados, nas profundezas, cada refeição pode levar dias, semanas ou até meses para aparecer. Sobreviver ali exige adaptações que parecem saídas da ficção científica. E quanto mais os pesquisadores desciam, mais percebiam que aquele ambiente seguia regras próprias. Regras que jamais imaginaríamos observando apenas a superfície do mar. Naquele lugar, não era apenas a escuridão que assustava. Existia uma força invisível acompanhando cada metro da descida. A pressão. Na superfície da Terra, nós convivemos com a pressão atmosférica sem sequer perceber a sua existência. Ela faz parte do nosso dia a dia. Debaixo da água, a história é completamente diferente. A cada 10 metros de profundidade, a pressão aumenta aproximadamente 1 atmosfera. No início, isso parece insignificante, mas imagine continuar descendo 100 metros, 500, 1000, 5000. Agora imagine bilhões de toneladas de água pressionando o casco do submarino. É uma força tão intensa que seria capaz de esmagar praticamente qualquer equipamento comum em poucos segundos. É justamente por isso que explorar essas regiões sempre foi um dos maiores desafios da engenharia moderna. Construir um submarino capaz de chegar até lá é muito mais difícil do que parece. Cada parafuso, cada vidro, cada centímetro da estrutura precisa suportar condições extremas, porque qualquer pequena falha pode significar o fim da missão. Mesmo assim, existem pessoas dispostas a enfrentar esse desafio, não por coragem, mas porque havia uma pergunta que continuava sem resposta. O que realmente existe nas maiores profundezas do oceano? Existe apenas silêncio, um silêncio tão profundo que chega a ser desconfortável. É justamente nesse momento que percebemos uma coisa curiosa. Quanto menos luz existe, mais extraordinária a vida naquele lugar se torna. Durante muito tempo, os cientistas acreditavam que ambientes tão extremos seriam praticamente vazios, mas cada nova expedição provava exatamente o contrário. A vida não apenas conseguiu chegar até ali, ela evoluiu de maneiras completamente diferentes de tudo o que conhecemos. Uma das primeiras criaturas que chamou a atenção dos pesquisadores foi o peixe-víbora. À primeira vista, ele parece ter saído de um filme de ficção. O seu corpo é relativamente pequeno, mas a sua boca ocupa boa parte da cabeça. Os dentes são tão longos que permanecem expostos mesmo quando ela está fechada. Pode parecer exagero da natureza, mas existe uma explicação. Naquelas profundezas, encontrar alimento é extremamente difícil. Às vezes, uma presa pode demorar semanas para aparecer, e quando isso acontece, não existe segunda chance. Por isso, cada detalhe daquele animal foi moldado para aproveitar qualquer oportunidade. E logo depois, outra criatura começou a aparecer nas imagens registradas pelos submarinos. Muito diferente da aparência assustadora do peixe-víbora, ela parecia quase delicada. Era o chamado polvo-dumbo. Seu nome surgiu por causa das pequenas nadadeiras laterais, que lembram as olheiras do famoso personagem da Disney. Enquanto muitos animais da natureza impressionam pela aparência intimidadora, o polvo-dumbo faz exatamente ao contrário. Ele parece deslizar lentamente pela água, quase como se estivesse voando. Mas não se engane, mesmo sendo um dos animais mais tranquilos daquele ambiente, ele vive em um dos lugares mais extremos do planeta. E alguns animais produziam a sua própria luz. Imagine viver em um lugar onde nunca existe amanhecer,
onde absolutamente tudo é escuro. Nesse ambiente, a luz se torna um recurso precioso e algumas espécies aprenderam a fabricá-la. Esse fenômeno recebe o nome de bioluminescência. Peixes, lulas, água-vivas e diversos outros organismos utilizam pequenas reações químicas para produzir o brilho. Mas esse brilho não serve apenas para iluminar o caminho. Alguns o utilizam como isca, outros para encontrar parceiros. E existem aqueles que conseguem usar a sua própria luz para desaparecer. Todas essas espécies vivem em regiões profundas, porém, ainda estamos muito longe do ponto mais extremo conhecido pela humanidade. Muito abaixo dali, existe um lugar onde até mesmo esses animais se tornam raros. Um lugar onde a pressão ultrapassa qualquer coisa que possamos imaginar. Esse lugar é conhecido como a Fossa das Marianas. Na manhã de 23 de janeiro de 1960, duas pessoas entraram em um pequeno submersível chamado Trieste. O objetivo parecia simples: descer até o ponto mais profundo conhecido na Terra. Mas na prática, aquilo era uma missão que muitos acreditavam ser impossível. À medida que o submarino afundava, a comunicação com a superfície se tornava cada vez mais limitada. A luz havia desaparecido completamente horas antes, e lá fora não existia absolutamente nada além da escuridão. O silêncio era interrompido apenas pelos estalos metálicos do casco do submarino. Cada ruído lembrava que aquela pequena esfera de aço estava sendo comprimida por uma força gigantesca. Mas mesmo assim, a descida continuou. Quase 5 horas depois, os instrumentos confirmaram. Eles haviam chegado ao Challenger Deep, o ponto mais profundo conhecido da Terra. Mais de 10.000 metros abaixo da superfície. Para você ter uma ideia da dimensão desse lugar, imagine pegar o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, e colocá-lo dentro daquele mesmo abismo. Mesmo assim, o topo da montanha ainda ficaria coberto por quilômetros de água. É uma profundidade tão extrema que parece impossível existir qualquer forma de vida. Mas foi justamente ali que os pesquisadores encontraram algo inesperado. O fundo não era um deserto. Pequenos organismos se moviam lentamente sobre o solo. Crustáceos caminhavam entre os sedimentos. Micro-organismos sobreviviam em condições que até aquele momento parecia incompatíveis com a vida. A descoberta mudou completamente a ciência. Se a vida conseguia existir ali, talvez pudesse existir em praticamente qualquer lugar. Desde então, novas expedições voltaram diversas vezes às profundezas. Cada mergulho trouxe uma nova descoberta, novas espécies, novos ambientes e, é claro, novas perguntas. Quanto mais o ser humano explorava, mais percebia que conhecia apenas uma pequena parte daquele universo escondido. Hoje, mesmo com submarinos modernos, robôs controlados à distância e equipamentos muito mais avançados do que aqueles utilizados em 1960, o oceano continua sendo um dos ambientes menos explorados do planeta. Existem montanhas submersas que jamais foram visitadas, vales inteiros que nunca receberam uma câmera, espécies que provavelmente vivem e morrem sem que qualquer ser humano saiba da sua existência. É estranho pensar nisso. Vivemos em um mundo onde conseguimos observar galáxias localizadas a milhões de anos-luz, mas ainda existem lugares da Terra que permanecem praticamente desconhecidos. E talvez seja justamente essa realidade que tenha dado origem a tantas teorias. Algumas pessoas se perguntam por que investimos tanto em explorar o espaço enquanto sabemos tão pouco sobre o fundo do mar. Será que a única explicação é essa dificuldade tecnológica? Ou existe algo mais? É uma pergunta que aparece com frequência quando esse assunto é discutido. Há quem acredite que as profundezas escondem criaturas gigantescas, ainda não descobertas. Outros imaginam que fenômenos desconhecidos possam existir naquele ambiente. Até hoje, nenhuma dessas ideias foi comprovada.
mas elas continuam surgindo por um motivo muito simples. Ainda sabemos muito pouco sobre esse lugar.